Olá, muito boa noite, meu pessoal que sempre está acompanhando as lives aqui pelo Instagram. Boa noite para todos. É um prazer sempre falar com vocês. Hoje a gente tem um convidado importante para o futebol, uma pessoa esclarecida, grande treinador, que tem uns pensamentos bacanas, tem visão de jogo, isso eu tenho certeza, e ele também é um cara muito querido por onde passa. Hoje nós vamos falar com o Vinícius Eutrópio, grande treinador, Vinícius Eutrópio, que vai ser o nosso entrevistado, o nosso convidado da live. A gente vai perguntar bastante pro Eutrópio, falar sobre a carreira dele, porque tem muita história para contar. O Vinícius Eutrópio é o tipo do cara que eu sempre falo, né? Porque dirigir time grande deve ser fácil, né? Eu quero ver pegar time pequeno e bater em grandão. Aí é complicado, né? Então o pessoal que tá entrando, a Fátima Soares, Fati Soares, Paulo Roberto, grande abraço pro Gui também, pra Kelly Souza, pessoal que vai acompanhando a gente aqui pelas lives. As lives estão bem legais, está fazendo sucesso, tem bastante gente sempre acompanhando as nossas lives. E agora a gente vai falar com o Vinícius Eutrópio, que é o nosso convidado da live de hoje. Tá certo? Pessoal, quero agradecer todo mundo que sempre está acompanhando aí, e porque sem vocês não seria possível fazer live, né? Obrigado Paulo Roberto, muito obrigado mesmo. Vocês que são sensacionais, você é um cara muito bacana, sempre acompanhando. Às vezes não dá pra gente ler as mensagens, né? Porque a gente fica acompanhando, prestando atenção no convidado, e às vezes eu vejo, mas não consigo até falar e agradecer o nome das pessoas. Mas agradeço demais. Quando dá, a gente sempre fala aqui, né? Para agradecer. Vamos lá, vamos ver se a gente já conecta aqui o Vinícius, o Eutrópio, para falar com a gente. Porque eu vou fazer até uma aberturinha bacana. Trabalhei com você na ESPN, era da área de. Pô, verdade, Paulo. Você é gente boa demais, garoto. Grande abraço, Paulo. Grande abraço mesmo. Vamos ver se a gente vai. Então, olha lá, o Vinícius Eutrópio. O Vinícius está entrando aí, porque é o que eu sempre digo. Eu vou repetir aqui, ó. Sempre que um time pequeno, sempre que um time. Presta atenção nisso, Vinícius. Olha essa abertura, ó. Opa! Sempre que um time pequeno bate num grandão, claro, chama a atenção. Por pior que o grandão possa estar, eu prefiro ver o porquê o time menor ganhou. O que acontece quando um pequeno com salários bem menores consegue equilibrar um jogo e vencer aquele que tem salários altíssimos, estrutura fabulosa, e quando a vitória do pequeno é uma vitória com goleada, então aí é que devemos mesmo saber o que tem ali. Foi assim num Ituano e Santos em Itu, e o nosso convidado de hoje treinava o É, Ituano na ocasião. é Já já, verdade. já ele vai falar muito sobre esse jogo, de muita coisa. Primeiro, Vinícius, quero te dar boa noite, perguntar se você está bem, de onde você está falando. Ô, Maurício, essa abertura aí foi fantástica, hein? Especial mesmo. Bom, dar boa noite a todos, né, parabenizar também você pela sua trajetória. Eu tenho o cuidado e o respeito de estudar como você também nos estuda, estudar quem a gente vai bater o papo, a história de cada um, né, a seriedade na profissão, os relacionamentos, acho que isso é importante. E então eu quero te parabenizar também e agradecer muito o seu convite. Para mim é um prazer e uma honra. Bom, eu estou falando aqui, Prazer é todo meu, Vinícius. E olha, o cenário aí tá bonito, hein? tá bonito, isso aqui é um curso que eu já estou preparando agora. Olha, É a nova vida pós-pandemia, né? ótimo. Fez com que todos nós saíssemos um pouquinho dessa nossa caixa e abríssemos um pouco outras soluções, né? E estou falando aqui de Florianópolis, na Praia Brava, né?
norte da ilha, bem na ponta, a última praia aqui do norte, bem isolado, qualidade de vida boa. Santa Catarina coincidiu de eu ter sido jogador do Figueirense, campeão, ser jogador do Criciúma, também campeão, e voltei como treinador, né, do Figueirense, consegui acesso, consegui títulos, também aquela montagem da equipe fantástica da Chapecoense, e um povo muito bom, acolhedor, de uma ilha aí linda, com 42 praias, e acabei escolhendo aqui para poder morar e viver. Ô, Vinícius, e como é que tá essa quarentena por aí? Tá, o pessoal ainda tem respeitado, tá mais em casa? Como é que tá? Pois é, rapaz. O início, eu acho que foi o grande diferencial com relação ao Brasil. As 3 primeiras semanas, primeiro que Florianópolis foi a primeira capital a estabelecer a quarentena. E foram 3 semanas que você não via ninguém na rua, realmente. Um isolamento, um respeito grande. E isso foi fazendo com que as outras capitais, o próprio Covid se alastrasse em outros lugares. E aqui, basicamente, no último mês, se não me engano, pelas notícias, teve apenas uma morte. Né? Puxa. E, naturalmente, o prefeito foi abrindo mais, né, em virtude, principalmente, de se relacionar com as outras cidades, em parâmetro das outras cidades, estava muito melhor. E é natural que, com o relaxamento, né, há mais contato com as pessoas, há mais aglomeração, e muita gente interpreta isso como, está tudo resolvido. Então, no último final de semana aqui, teve um pôr do sol lindo aqui na praia aqui próximo. Eu fui a 1 quilômetro aqui de casa, mas eu me assustei um pouco. A grande maioria das pessoas sem máscara, nenhuma. Por exemplo, tinha 100 pessoas numa parte pequena assim da praia, vendo o pôr do sol, sem máscara, famílias, fazendo confraternização ali na praia. E agora eu acabo de receber a notícia que a partir de quarta-feira vai retornar aí algumas exigências, vai retroceder um pouco, porque, né, é natural que a coisa se alace quando tem o contato com todo mundo. Pô, é triste, né? As pessoas acham que já dá para relaxar um pouquinho. Acho que dá para segurar mais um pouquinho, dar aquela segurada, respeitar, porque o negócio a gente vê, as notícias não são as mais favoráveis, né, nos últimos dias. O Vinícius, você é mineiro, nasceu em Mutum, é isso? Justamente. Mutum, e tem uma curiosidade grande, Mutum. Mutum, quando eu nasci, é uma cidade de 4 mil habitantes. E existem foram 2 jogadores, pelo menos na minha época, tem mais, eu acho que acredito que tem mais, mas 2 basicamente da mesma família, jogaram na mesma cidade, na mesma posição e são idades diferentes. Sou eu e o meu primo Fabiano Soares, que é o Fabiano que jogou no Botafogo, depois foi do Celta, do Compostela, Sim. né? Eu levei para o Estoril como meu auxiliar e hoje já foi treinador do Atlético Paranaense, estava na Coreia. Nós temos 20 dias de distância só, de diferença, né? Nascemos, claro, no mesmo ano, jogamos na mesma função, volante, e acabou o Mutum dando 2 treinadores aí, 2 jogadores. Deve ter mais, eu sei que tem mais, né? Mas, assim, que eu conheça, assim... Então, E lá, Mutum foi meu berço, mas eu mudei logo cedo para Belo Horizonte e minha infância toda foi em Belo Horizonte. a infância em Belo Horizonte, e como é que foi? Muita bola? Muita bola. Rua, né? Coisa linda, né? Jogava na rua o dia inteiro, aí com 13, 14 anos, aquela velha história, você é convidado para montar um timinho, né, para jogar num campo de pelada que tem uma estrutura melhor, né? E ali naquele campinho também, nosso time foi sendo campeão, acabamos sendo campeão de Belo Horizonte, né, do torneio de Belo Horizonte, mas só times amadores. Fomos fazer uma festa contra o Cruzeiro, né, já sub-14, e ali naquele joguinho nós ganhamos do Cruzeiro. Naquela época ainda a diferença era pouco, né? Hoje em Uhum. dia o futebol de base é muito grande para os meninos que treinam. E nós ganhamos aquele joguinho, se não me engano, 5 ou 6 foram convidados para jogar no Infantil do Cruzeiro, fazer os testes. Fiquei 3 anos, depois de 3 anos passei para o América. Aí América fiquei 8 anos, né, no América. Peraí, deixa eu cumprimentar o pessoal que está entrando aqui, o Eduardo Andriati, o Kevin,
O Carlos Costa está falando, meu treinador predileto, nasceu em Mutum, mas morou na Cachoeirinha, em BH, nosso vizinho. É verdade, Carlinhos, grande abraço, gente boa. O Carlinhos revelou um dos grandes jogadores de futebol brasileiro, mas que jogou fora na Europa. Eu fui coordenador dele, que é o Jorge Samir, jogou com o Modric na seleção da Croácia, foi naturalizado. Carlinhos foi um dos responsáveis pela carreira desse grande jogador também. Tá legal. O Renan também entrando aqui, grande professor Vinícius, Polo, tá todo mundo aqui entrando. Bruno Rogério Ferro, fizemos milagre Duque de Caxias, tá? O Renan tá falando. É verdade, o Duque também foi um milagre. Grande abraço. Fizemos, quando eu cheguei ao Duque, o Duque estava com 5 ou 6 derrotas consecutivas, o último colocado na fase de classificação da Série C. Batemos o recorde lá, 6 vitórias consecutivas e acabamos classificando em primeiro ainda. Grupo sensacional. Dificuldade de estrutura para treinar, aquele negócio todo, mas, poxa, aqueles jogadores queriam. Ali eu aprendi e relembrei os bons tempos do futebol. Um marcando, dando carona para o outro, o ônibus parando no meio do caminho, e aí a gente ganhou de grandes times, futebol brasileiro, e quase subimos a série B. Por um gol não conseguimos subir. Vinícius, às vezes as pessoas, os profissionais, não gostam muito de divulgar aquele clube do coração, mas na tua infância, lá em BH, você tinha um time de Belo Horizonte mesmo ou era de fora? Não, era natural que, por exemplo, eu jogando no infantil do Cruzeiro, eu torcesse para o Cruzeiro, né? Cruzeiro de Dirceu Lopes, Piazza, Joãozinho, Nelinho. E depois que eu saí do Cruzeiro, eu acabei pendendo um pouco para o América, porque eu fiquei 8 anos também no América. Os jogadores viraram meus ídolos, e depois, como eu subi de um dia para o outro para o profissional com 18 anos, aqueles ídolos meus do América já eram também meus companheiros. Né? Mas joguei também, é difícil, porque quando eu jogava na época do América, no Atlético tinha nada mais nada menos que 5, 6 jogadores da seleção brasileira. Cerezo, o Elzo, Paulo Zidoro. Então, também times que eram apaixonantes para a gente, né? E você acaba perdendo depois, no profissional, a carreira profissional, essa referência de, eu vou dizer assim, paixão clubística. Né? Mas eu adoro os 3 times, não é sendo político, não, mas adoro os 3 times da capital. Obviamente, com a América eu tenho um carinho maior por ter passado 8 anos nele. Sensacional. E aí você chegou, o primeiro clube como profissional foi o América, então? O América Mineiro, um caso interessante, eu estava treinando sexta de manhã no Sub-20, né? Não era Sub-20 naquela época, do América Mineiro, numa sexta, de repente chega o supervisor e fala, Vinícius, você tem que pegar um ônibus para ir para Juiz de Fora, era quadrangular final do Campeonato Mineiro, e porque os 2 jogadores da sua posição que estão lá para jogar, eles estão com o terceiro amarelo. O cara errou, né? O cara dos cartões lá da administração errou. Olha para você ver que incrível. E aí eu peguei o ônibus, fiquei no quarto, rapaz, do Palhinha 1, o primeiro do Corinthians. Eu olhava aquele cara assim, que era meu ídolo, né? Hoje é meu amigo, nunca contei essa história para ele, que ele era meu ídolo, que eu já tinha pego... Vanderlei Eustáquio. E aí fiquei no quarto com ele, ele só me falou o seguinte, moleque, amanhã se diverte. Não vai querer fazer tudo de uma vez, que você não vai fazer nada. Vai lá e joga, deixa o resto com a gente. Tinha 20 mil pessoas, eu joguei bem, e no outro domingo eu já estava contra o Cruzeiro no Mineirão. E aí foi. A estreia foi América e quem? Foi eu, América e Tupi. Tupi América, em Juiz de Fora. Lá, em Juiz de Fora. Quadrangular final tinha ali 20 mil pessoas, com certeza. Campo lotado. Nossa Senhora. E aí, o Palinho, ali, essa conversa bastou para você ir bem ali no... Nossa, me deu uma tranquilidade fantástica, né? E ele está falando aqui, tem alguém falando que realmente o América não me deixou ir para a Espanha. Com 18 anos eu já era titular, né? Depois fui ser titular, essa história do Palinha me deu forças. No outro ano a gente ia para aquelas excursões à Europa, todos os times iam, e realmente não sei se era Málaga, Múrcia, um time da primeira divisão. Ficou mais de um ano tentando me contratar ao América. Naquela época a visão, né, era muito amadora ainda. Não vamos deixar, não. Não emprestava, não fazia nada. Um time da primeira divisão lá da Espanha. E de que ano a que ano você ficou no América?
Eu fiquei no profissional foram 4 anos, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, quase 5, e em 89 eu me transferi para o Criciúma do Levi Coupe. Em 89, o Levi que era o treinador ali. Era o treinador do Criciúma. Fomos campeões, naquela época eu acabei, foi o único time na minha carreira que eu não fui titular. Tinha o Roberto Cavalo, né, no meio campo, muito bom, já tinha um lugar já ocupado ali, mas joguei, decidi finais e depois retornei para o União São João de Araras, a pedido do Palinha, que aí já era treinador. Já tinha virado treinador. Lá no América, o Palinha era teu companheiro de quarto, ele jogava, ainda era atleta centroavante do América. O meio-campo, naquela época a gente jogava assim, né? Era um volante correndo para os dois lados igual um louco, e os meus dois meias eram times bem ofensivos, com pontas. Os dois meias nada mais eram que era Palinha por um lado, 35, 36, e Marcelo Oliveira ou Marcelo Pacote, 37. Pô, tinha que correr bastante, né? Eu adorava, 18 anos, pô. E o ataque, quem tinha lá? Você jogava em três, então era o meia direita, vamos dizer assim, o Palinha, meia esquerda o Marcelo, e ataque... Tinha o Adilson Charutinho, né? Um negrinho que foi campeão negro, que foi campeão pelo Criciúma depois, faleceu, infelizmente. Tinha o Almir, um atacante que era emprestado do Palmeiras, foi da Inter de Limeira. E do lado esquerdo, o Zé Carlos, que foi um ponto esquerda também, que fez muito sucesso no Uberlândia, que o Uberlândia chegou à Série A. Eram times fortes. A América sempre montou bons times técnicos, né? A América gosta de time mais técnico, de uma linha assim. O Criciúma, quanto tempo foi? O Criciúma foi só um ano, né? Porque eu estava de empréstimo. O Criciúma, o presidente era o Moacir Fernandes, tentou me comprar, não conseguiu, pelo Criciúma, junto ao América, e aí eu acabei sendo emprestado para o União São João de Araras, que foram anos ótimos, naqueles anos do glorioso União. Subimos da Série C até a Série A, subimos da A3 para A1. Foram 4 anos ganhando tudo, assim, né? Todos os objetivos sendo conquistados. Foi revelado o Roberto Carlos, jogou o Éder. E eu acabei nos últimos 3 anos de União sendo capitão desse time também. Mas esse ano que você também ficou no Criciúma, também eu tô vendo aqui que também foi importante, porque ali o Criciúma já estava chegando na Libertadores, né? 2 anos depois. Foi o time anos. Perfeito. Ele renovou, foi um ano também que o Criciúma contratou vários jogadores, renovou completamente o perfil de contratação, até a questão também de futebol. O Levi colocou um futebol muito técnico, né? Os jogadores tinham muita condição física, era um time privilegiado fisicamente, mas com muita qualidade técnica também. Aquele time foi basicamente o time que foi campeão da Copa do Brasil 3 anos depois. Quer dizer, uma coisa muito importante, dar sequência ao trabalho, que hoje é muito difícil você manter, né, jogadores. Porque ali já, hoje, se fosse hoje, jogadores já teriam sido vendidos, sido negociados. Né? Mas o Criciúma conseguiu manter esse time basicamente 3 anos seguidos. Acho que foi um dos segredos do sucesso para esse campeonato da Copa do Brasil. Mais difícil que manter jogador é manter treinador, né? Esse é muito difícil, né? A nossa cultura... Quando muita gente falava cultura, e eu também falava cultura, eu não entendia qual era a cultura, mas a cultura realmente envolve o quê? O país, a mentalidade em si de tudo, né? Você perde um jogo, às vezes o porteiro já não te cumprimenta bem, o jogador já pensa, perdeu a segunda, a terceira, não vou me esforçar muito, nem adianta brigar, porque ele vai sair. Quer dizer, todo mundo já fica esperando um passo normal. O próprio repórter já é tendencioso, mesmo que não queira, não maldoso, tendencioso a falar, puxa, vai acontecer isso, né? E aí o diretor também pensa, mais uma não dá. Então há uma cultura que se instalou no país muito forte, porque o conteúdo mesmo, o seu trabalho, ele é muito pouco avaliado. Eu tive uma experiência agora, por incrível que pareça, muito, mas muito boa no Guarani de Campinas. Por quê? Quando eu fui contactado pelo Fumagalli, o diretor, que eram 3 diretores lá, né?
Marcos Diniz, Gabriel e Fumagalli, falei com ele, Fumagalli, eu posso mandar meu currículo para você. E o meu currículo não é ruim. Tem Copa do Mundo, tem 3 Libertadores, tem 4 países, né? Só que assim, eu posso mandar. Só que eu só vou conversar com vocês, só vou mandar o currículo se vocês quiserem sentar comigo e olhar o meu conteúdo de treinamento, a forma que eu treino, a forma de comando, como eu lido com a diretoria, como eu lido com a imprensa, a torcida, tudo isso. Se for dessa forma, eu vou sentar com vocês. E isso, assim, eu não podia escolher muito, não, né? Mas eu impus isso. Porque ir pelo currículo, para mim, não adianta mais. Para a gente, não adianta mais no Brasil. E o que aconteceu? Fui estabelecendo reuniões, mostrei a forma que eu trabalhava, como eu chegava a tal tipo de jogada, como eu ia fazer com a diretoria. E, por incrível que pareça, os resultados não vieram, porque o tempo no Brasil, você começa a trabalhar, eles querem para amanhã, jogos de 3 em 3 dias, né, as equipes sendo montadas em cima ou dentro do campeonato, são coisas quase impossíveis de você obter resultado. Só que o time jogou muito bem, principalmente as 4 últimas. E eu perdi 4. Eu falo isso porque eu estou citando realmente um bom exemplo. Ah, mas você foi demitido. Mas eu fiquei as 4 últimas partidas, perdendo as 4. O time merecia ganhar as 4. E eu só fiquei as 4, que acabou sendo contra a cultura, porque eles viram que tudo que eu tinha colocado, todo o conteúdo, inclusive de comando, né? Inclusive de comando, eu consegui colocar. Né? E foi uma tristeza para todo mundo. Puta, saiu, pô, mas saí com a consciência e eles também com a consciência que o conteúdo estava bom. Que aí a cultura realmente acabou sendo mais forte do que o conteúdo e com tudo que estava sendo feito. Mas houve o respeito, né? Mais importante. O Eutrópio, ainda falando como jogador, depois do União São João, você foi para onde? Quantos clubes foram, então, no total? Foram 14, mas os 3 primeiros clubes foram basicamente 9 anos. Foram 4, 5 de América, 1 de Criciúma e 4 de União São João, né? E aí depois, terminando tudo com União São João, eu passei por Novo Horizontino, Inter de Limeira, Mineiros de Goiás, que foram só umas semifinais do campeonato, Caxias, né, de Caxias do Sul, depois vim para Jaraguá do Sul, Catunuvense, aí vai, né, 6 meses. E depois do Jaraguá do Sul, eu fiquei 3 anos no Figueirense, que eu já estava 30, 31, 32, né? E conquistei títulos, fui campeão, foi um lugar que eu me senti bem. Terminando o Figueirense, eu recebi aí o convite para ir para o Náutico, já com 33 anos. Chegamos à final de um turno, o Náutico um time incrível, e ali, surpreendentemente, depois de um jogo que nós chegamos à final e perdemos para o Sport, o treinador, que era então Arthur Neto, me convidou para ser auxiliar técnico dele. Pô, na hora eu fiquei meio frustrado. Porra, mas acabei de ser, porra, capitão do Náutico e tal. Aí eu falei, me dá uma semana. Pensei, pô, 33, vou jogar mais 2, 3 anos. Eu quero continuar no futebol, tem que terminar meu curso, porque quando eu jogava no União São João de Araras, eu ia de Araras a Piracicaba, 110 quilômetros todo dia, fazer educação física. O JPCN, na época, me liberava um pouco antes. Sábado, às vezes, eu nem participava de treinos. Tamanha era a confiança. Falei, pô, vou terminar minha faculdade e vou ser professor numa escolinha ou de educação física, tá bom. Aí eu pensei, pô, mas eu posso encurtar esse caminho também e já sendo auxiliar técnico num grande time. Quantos pensavam como você naquela época para fazer uma faculdade? É uma minoria, não é? Muito difícil. Na época, no União São João, tinha até jogadores. O Beto Médici, né, que depois levei ele para trabalhar comigo no Atlético Paranaense, outros lugares, que era o zagueiro, também estava nessa faculdade. Se formou até antes de mim. Mas era 0,0 alguma coisa, né? Isso para mim era natural, sabe por quê? Porque minha família somos 5 irmãos. Eu sou o último, o caçula. Então, é uma família que todo mundo se formou. Né? Então, para mim, na minha cabeça, assim, vou trabalhar, vou jogar e tudo, mas eu tenho que me formar. Cabeça então, boa, né, cabeça boa, porque é o que a gente sabe. A maioria dos jogadores não é
não é voltada para os estudos mesmo, é uma minoria mesmo. Agora, qual a maior lembrança como atleta? Como atleta, a maior A lembrança, melhor, maior, pode ser. eu acho que a estreia ela é muito marcante na vida da gente, né? Uma estreia marcante. E também um título, né? Todos os títulos são marcantes. Eu não fui. Eu acho que o acesso como jogador pelo União São João de Araras em 92, que tinha que haver 4 resultados combinados e a gente ganhar fora para ter o acesso, foi assim uma coisa impressionante, sabe? É o que o Marcão está falando aqui, o Marco Polônio, grande abraço para o Marcão, gente boníssima. Ele está falando, a gente tem que ter os planos na cabeça, plano B, C, tem que estar na cabeça sempre, né, Eutrópio, para Isso. fazer outras Ô, coisas, né? Marcão, um abraço também. Parabéns, obrigado pela participação, né? Com certeza. E eu digo que são em todas as áreas, né? Eu acho que ele está até citando isso, da nossa vida, né? A gente tem que focar, eu acho que principalmente focar no nosso objetivo pessoal, o que nos apaixona, o que nos leva realmente a ter satisfação. Porém, né, tem que ter as outras questões, os outros planos, caso não dê certo. E também, É, nesse caso, como ele está falando, é pós-carreira, né? Como jogador, é pós-carreira, que é difícil, não é fácil, não. e o exemplo que o Marcão tem em casa aqui, eu conheço bem ele, a família dele. Ele tem um filho que foi morar nos Estados Unidos, louco para ser jogador. Agora parece que está na Polônia, se eu não me engano. Está tentando de qualquer jeito, mas é um moleque já bem estudado, já fez, teve condição para ir também, fez universidade, olha lá, falou aí, exato, isso mesmo. Está na Polônia Uhum. jogar. Bom jogador, mas o futebol você sabe que não é fácil, né, Eutrópio? Não, eu não acredito muito em sorte, mas acredito em que o universo possa conspirar. O Eudes entrou aí. Eudes foi auxiliar muitos anos do Cuca e hoje tá aí na carreira de treinador também. Esse é bom pra caramba. Somos Abraço pro amigos, Eudes. profissional e amigos fora também. Grande abraço, Eudes. E aí eu acho que você tem que ter, porque pode acontecer uma lesão, ou às vezes você é bom jogador, tem um jogador melhor que você na posição, né? Sim. Tem um jogador que vai bem, ou um contrato que você não faz, uma coisa que não dá certo. Então, pode acontecer muita coisa e você tem que estar preparado para tudo. Isso não quer dizer que você ser um bom jogador você vai ter sucesso, e também não quer dizer que você ser um mau jogador você vai estar ali com insucesso, né? Então, tem que estar preparado. Já, eu ia te falar sobre. Aliás, vou te perguntar sobre treinador inesquecível para você. Teve vários, mas aquele que colaborou para você virar treinador também, aquele que foi mais. Você fala, esse cara é indispensável para a minha carreira. Olha, teve um que me chamou muita atenção. Claro, depois eu vou citar aqui outros na frente, mas o primeiro que me chamou atenção, que eu não conhecia todos os outros, foram dois impressionantes. Otton Valentim, que foi depois um treinador com rápida passagem no Botafogo, mas fez toda a carreira na Ásia e Japão. Fantástico, fantástico. Hoje eu aplico coisas ainda dele que não tem, é um visionário. O outro foi Júlio Espinosa também, que é um gaúcho que trabalhou no Uhum. Japão. Naquela época, 20, 30 anos atrás, eles já davam um aquecimento com situação de jogo no Sul. Difícil isso. Para mim, foram esses dois assim, como jogador, que me chamou muita atenção. O Levi Coupe com comando, a gestão de grupo, por exemplo. O Levi foi o único treinador que eu não fui titular e eu amo o cara, né? Então é amigo até hoje, admiro. Então isso eu busquei muito para mim como referência, né? E depois, sim, como auxiliar técnico, aí tive a oportunidade de trabalhar com Parreira, né? Com Evaristo Macedo, o próprio Renato Gaúcho, foi 1 ano e meio, vários treinadores, Cuca. Então tem uma galera muito grande aí. Quem entrou com a gente aqui é o Dr. Turíbio Leite de Barros. Na quarta-feira estarei com ele numa live. Um abraço para o Dr. Turíbio. Muitos anos aí de São Paulo Futebol Clube. A gente vai bater um papo também com o Turíbio na quarta-feira, viu, Trópio? Esse também conhece muito da fisiologia, né? Esse é bom demais. Referência, né? Olha aqui, ó, Referência.
O Carlos está falando, quando o Vinícius assumiu o Fluminense, o Cerezo queria levá-lo para o Japão, mas os jogadores não deixaram ele sair. Cerezo admira muito ele. É verdade, eu tive a oportunidade de conhecer primeiro um ídolo, que é o Cerezo. Depois vi que é um ser humano fantástico. E um profissional do maior gabarito. Realmente foi isso. Eu assumi o Fluminense numa Copa do Brasil, que acabamos sendo campeões, né? Interinamente. E quando eu cheguei depois de um jogo, Carlos Alberto Meia, o Alex Dias e o Fabinho, que hoje é um dos coordenadores do Flamengo, Fabinho Soldado, tinha acabado de ser campeão mundial, foram à casa do Dr. Celso Barros, na Unimed, e pediram para eu ser o treinador, para eu ficar e não me deixar sair do Fluminense. E aí eu tive que recusar, já estava praticamente certo, o Cerezo ficou bravo comigo, mas depois ele compreendeu minha posição de permanecer no Fluminense, acabei ficando quase 3 anos ainda. O convite para ir para o Japão e o Muricy para a seleção. Aí o Fluminense tem sorte nessa, hein? Tem, Não abandonaram. É verdade. Pô, eu não me arrependo, assim, arrependo de ter não trabalhado com Cerezo, né? Pô, que poderia ser uma dupla, eu tenho certeza que seríamos vitoriosos. Cerezo é vitorioso, principalmente no Japão, mas eu não me arrependo porque conheci muito, ajudei muito o Fluminense também no meu jeito ali. E no Fluminense eu acabei fazendo todas as funções de uma só, porque eu era auxiliar de campo, terminava o treino, eu era coordenador, punha gravata, observava os adversários viajando e fazia os relatórios e as correções de vídeo para o Renato do nosso time. E também ia a Xerém 2 vezes por semana. Resumindo, não tinha vida. Mas é muito gratificante, né? Eu abracei tudo, foi uma função que eu desenhei dentro do Fluminense, eu criei e acabei ficando quase 3 anos assim. Graças a Deus, com muito sucesso. Aquele time lá, o campeão da Copa do Brasil, contra o Figueirense, não foi? Justamente. É uma história. Rafael foi meu zagueiro na Chape. Ô, Rafael, Joga abração. muito. Para mim, uma das referências como atleta e pessoa, né? Aquele time do Fluminense, eu tenho até uma história interessante, porque eu saí do Atlético Paranaense depois de 6 anos e o Fluminense me fez um convite para ser esse coordenador técnico. E aí demorei a aceitar, porque eu não queria muito, e acabei aceitando e fiz um trabalho em off para eles, né? Durante 3 meses eu acompanhei o Fluminense. Acompanhei o time, também montamos uma estratégia e um planejamento. Eu, o Sérgio Gregório, que é um fisiologista da Federal do Paraná, e o Fernando Gonçalves, que depois foi um dos homens fortes da TRAF, que estava no Flamengo e Fluminense. Montamos todo um planejamento, entregamos para o Fluminense. A Unimed renovou o contrato por 3 anos, só disso já estávamos satisfeitos. Né? Quando eu entrei, dia 7 de dezembro, nós demos 150 nomes, eu dei 150 nomes, 75 do Brasil, 75 do exterior. O que se faz hoje, só que foi há muitos anos atrás, com nível de satisfação, desempenho, qualidade, o que ele poderia render em termos de investimento. Dei 150 nomes, fizemos um mapinha todo para o pessoal da Fluminense, baixamos em mais de 400 mil reais naquela época, que era muito dinheiro à folha, mais de 3 anos baixamos a idade dos jogadores. Pela primeira vez, nós levamos todo o nosso planejamento, reunimos os conselheiros naquele salão nobre lindo das Laranjeiras e falamos por 2 horas para os conselheiros tudo que ia ser feito em termos de estrutura, metodologia, contratação e também da parte administrativa. Ficamos 2 horas passando tudo para os conselheiros. E bateu, né? Depois de 23 anos, um título nacional e um vice da Libertadores, então acho que o trabalho foi bem executado. E como? E aí, depois do Fluminense, você foi para o Ituano? Foi isso? Na sequência? Justamente. Aí, depois disso, eu ainda tive o convite do Dr. Celso, né, do Fluminense, para renovar com o Fluminense por mais 3 anos. Mas eu já tinha me preparado durante os 9 anos. Fiz todas as funções, Maurício, que tinha que fazer no futebol. Fui observador, coordenador da base, né? No Atlético Paranaense, até é bom que se fale isso, porque eu gosto de falar que é um orgulho. Aquele isso que eu ia DNA... perguntar. Foram 6 anos de Atlético. 6 anos eu montei, né? Ajudei a montar, mas eu fui o cabeça, né? O coordenador há 20 anos atrás, coordenador do DNA CAP Atlético, né?
desses jogadores, da metodologia de treinamento da base, tudo isso, né? Tiramos há mais de 20 anos atrás o preparador físico do sub-15, colocamos coordenador motor, colocamos cinema, teatro, natação, basquete, tudo que era meio contrário à formação de um atleta, mas formação de um ser humano, né? E foi um sucesso, tanto que é seguido até hoje. E aí, depois de 9 anos, passando por tudo, eu falei, não, agora eu vou ser treinador. É o que me leva e o que eu gosto e o que eu quero ser. Eu recusei o contrato de 3 anos com o Fluminense, que era absurdo, né? Porque imagina, você já ganha bem. Depois de 2 anos fazendo sucesso, o cara fala para você, perde o que você quer, né? E eu falei, não, eu vou para o Ituano, eu não tenho nem contrato com o Ituano, posso ser demitido no primeiro jogo, né? Mas vamos Olha aí. embora. E fui embora, fui para o Ituano, satisfeito, feliz, fazendo aquilo que eu tinha me preparado aí durante os 9 anos. Nós já vamos falar de Ituano. Vou aproveitar a pergunta do Marcão aqui, ó. Uma pergunta: no futebol atual, quem considera um técnico e quem considera um bom treinador? Acreditam nesta minha classificação? Técnico é técnico, treinador é treinador. O que você responde para Vinícius? Eu acho que hoje não dá para meio que separar as duas coisas, porque o técnico e o treinador, cada treinador ou cada técnico tem uma característica que ela é mais forte, né? Mas hoje o treinador ideal é aquele que consegue agregar o maior número de informações e conhecimento. E mais, mesmo tendo conhecimento agregado, é um cara que sabe respeitar as opiniões de todas as áreas, mas sendo comandante. Isso é fundamental, porque às vezes o cara entende muito, mas não deixa ninguém trabalhar, né? Então você tem que saber o seu limite, até onde você vai, você é comandante, mas você tem que respeitar os outros. Então eu acredito que não dá. Eu treino mais assim, mas eu sou mais técnico nesse sentido. Mas hoje em dia é a pessoa que sabe comandar e tem um conhecimento da sua equipe de trabalho. Porque aí ele simplesmente agrega tudo. E o que ele tem dificuldade, tem deficiência, outra pessoa pode fazer por ele, sem ele perder o comando, né? Perfeito, Vinícius. Olha, a gente está já indo para o Ituano, mas eu quero voltar para o Fluminense porque você trabalhou com o Carlos Alberto Parreira. Eu queria te fazer uma pergunta assim. Parreira nunca jogou bola, ele foi preparador físico, mas não foi jogador. O que tem de diferente nisso? O cara que nunca foi jogador e de repente foi treinador. Você que foi jogador e vários outros ainda não chegaram no nível do Carlos Alberto Parreira. Se dá para colocar assim. O Parreira, ele se preparou como ninguém. Principalmente na época dele, ele era um cara visionário. Ninguém, principalmente naquela época, se preparou como ele se preparou. Hoje, se você pega um treinador jovem, iniciando, com, sei lá, 40 anos, né, com vários cursos, e na Europa, qualquer coisa assim, era o Parreira de 50 anos atrás. Olha para você ver. Vou te contar rapidamente. O Parreira, pode, à vontade. Ele em 66, foi o ano que eu nasci, ele já falava inglês e estava estudando na Escola de Educação Física à noite. Mas ele já tinha um emprego fixo e muito bom, se não me engano, público no Rio. E ele foi convidado, não, porque uma seleção africana tinha que falar inglês, ele era o único que sabia e foi trabalhar, nessa seleção africana. Ao longo do final do ano, de um ano, que ele teve férias, ao invés de ele voltar para o Brasil, ele pegou o dinheirinho dele, que era pouco, porque ele falava que ganhava $100, imagina só, um treinador de seleção ganhar $100. Ele passou 3 meses num centro esportivo na Alemanha. Naquela época, a Alemanha já tinha um centro esportivo. E ele passou 3 meses na Alemanha, se preparando. Ele já falava inglês, ele já era técnico da seleção, com pouquíssima idade, e passou 3 meses lá. Imagina as dificuldades de informação que é você saber o que a Alemanha ou os outros países faziam naquela época, em 66. E ele estava ali vivenciando. Ele voltou para o Brasil com muita coisa à frente de todo mundo. Tanto que até hoje ele fala, o binômio, naquela época a Alemanha já falava binômio homem-bola. O que é binômio homem-bola? É o que a periodização tática hoje defende. Claro,
respeitando um pouco as diferenças, que é o jogador estar o tempo todo em contato com a bola. E que é o que muita gente pensa que na Alemanha não, é força, e os caras fazem isso, e a gente ficou tentando imitar, sendo que em 66 os alemães já falavam, gente, binômio não em bola. Jogador, bola, bola, jogador. Você entende? Então imagina o nível de conhecimento dele. Outro dia, um ano atrás, eu falei, professor, poderia ter sido muito melhor para o senhor um pouco, porque só coisas depois que ele falava que eu ia entender. Porque o alcance dele é muito grande com a simplicidade dele, né? Então, justamente isso. Ele teve um conteúdo e ele se preparou mais do que ninguém. Simplesmente isso. Justamente porque ele sabia que ele tinha que ser. Quando eu conheci o Parreira, foi em 2007, eu estava no Fluminense, ele tinha aquele congresso internacional de futebol. E ele me chamou para conhecer ele na casa dele. E ali eu abri meu computadorzinho e fiquei 3, 4 horas abrindo, falando tudo. E ele se impressionou um pouco e terminou, falou, olha, Vinícius, eu quero que você me ajude no congresso, eu quero que você me ajude nisso. E ele me conheceu como coordenador, né, do Fluminense. E ele falou uma coisa marcante que eu falo nos cursos da CBF hoje, que eu conto e vira piada. Ele falou assim, olhou para cima e eu estava já em pé e falou, é difícil para a gente, né? Nós que não jogamos futebol, temos que provar, né, e ser melhor que os outros. Aí eu, puta, falo ou não falo para ele que eu joguei, né? Aí eu falei com ele, porra, desculpa, é verdade, lembrou dos times, mas qual era a interpretação dele? Um ex-jogador não tem essa capacidade de conhecer e ser organizado. E isso eu falo hoje para os atletas, para os ex-atletas que estão no curso da CBF. Hoje está todo mundo, né? Foram 180 treinadores agora. Então hoje não é novidade. Mas o ex-jogador era sinônimo, né, de relaxamento, de não saber fazer nada e tudo, né? Então, o que ele quis dizer aqui com aquilo? Vinícius, eu me preparei mais que todo mundo justamente porque eu não joguei futebol. Sensacional. Parreira, muito bom. Um abraço para o Marcelo Rodrigues, o Mirandinho, o Sean Petterly, o Caio. Boa noite para o Marcelo. Luiz Otávio Silva também era um cara taxado assim de retranqueiro, mas o que eu vi aqui em São Paulo ele fazer com o Corinthians, jogava com 3 atacantes, era uma loucura. O time só tocava a bola para lá, para cá e já saía na cara do... É diferenciado Não, mesmo, né? tem nada de retranqueiro, não. Ele é diferente, porque o futebol brasileiro era desorganizado. E aí, como você organiza um pouco, né, fica mais fácil falar que o cara é retranqueiro. Ele é organizado, toma pouco gol, você corre menos, né? Tem aquelas questões agora, de GPS, meu time correu mais, mas talvez precise correr mais. Se você for mais organizado, você corre menos para roubar a bola, você corre menos quando está sendo pressionado e ataca com mais facilidade, né? São concepções que o tempo vai mudando, né? Então, ele não tem nada de retranqueiro, não. Ele gosta de um time muito técnico e que domine o jogo em si, né? O futebol é gozado mesmo, né, o Vinícius? Você vê o Carille, o Fábio Carille ganhou aí tudo no Corinthians, estava lá em cima, de repente saiu, que foi xingado até no final, porque começaram a falar que o cara é retranqueiro. É difícil, né? E ganhou pra caramba. Só para falar aqui do Luiz Otávio também, ó, 18 anos estudando para ser treinador, hein? Ô, Luiz, que legal, cara. Bom saber disso. Não, e um garoto de 18 anos já sabendo o que quer, uma carreira difícil, Exato. e ele vai vencer, né? Vai vencer sem dúvida. Tem tempo para se preparar, se prepara com calma. Eu agradeço a consideração dele por mim e torço por ele também. Legal. E o que eu queria falar com você sobre ainda o Ituano, que eu peguei aquele jogo que no começo eu citei, o Ituano contra o Santos e você era o treinador. E agora há pouco você estava falando de tudo que você faz, não é só preparar o time e tal. Até quando você foi conversar com o pessoal do Fluminense, até do Guarani, aliás, com o Fumagalli, até o teu trato com a imprensa. Ali me chamou muito a atenção. Tudo bem, você tinha ganhado de 5 do Santos, mas você teve uma categoria para falar e falava tão bem que aquilo lá me surpreendeu assim, falar, poxa, esse homem tem que ser olhado com os melhores olhos, né? E aquele jogo também foi bem louco, né? Que
O Kleber Pereira, se eu não me engano, chutou não sei quantas na trave. Não, foi fantástico. Foram 7 bolas na trave, 6 do Santos e uma do Ituano, né? A gente tinha que ganhar aquele Rodrigo ali, amigo, entrou também, grande Rodrigo. E tinha que. Aquilo tudo conspirou a nosso favor, né? O Santos tinha uma grande equipe. O Kleber, eu tinha trabalhado com ele no Atlético Paranaense, né? Falei, Kleber, muito obrigado pelas bolas da trave, mas eu estava precisando mais do que você, né? Então foi um jogo emblemático. Ali naquele time eu já tinha lançado o Carlos Eduardo, que hoje é o jogador mais famoso, mais bem pago, maior sucesso na Arábia Saudita, um dos meus filhos aí do futebol, né? Fico muito feliz por isso. E o tratamento com a imprensa, Maurício, na verdade, nós somos todos iguais, né? Todos iguais. Aqui em Florianópolis, eu estou nesse tempo agora, também, um cara amigão da época da CBN, saiu agora, né? Porque com tudo isso está se modificando o modo de trabalhar. E eu escrevo artigo para ele uma vez por semana, eu estou com um papo com o treinador para treinador uma vez por semana que ele me pediu, estou exercitando. Então, quer dizer, essa liberdade e esse respeito é muito grande. Eu procuro não fechar o treino o máximo, deixar aberto o máximo que eu posso, né? Quando eu fecho realmente por uma coisa, questão ou outra, não vejo muito problema. Eu acho que a gente tem que levar informação para o torcedor. Eu acho que o canal dessa informação são os repórteres, a imprensa que está ali todo dia trabalhando para isso. Então, não tem muito problema, não. Eu tenho muitos amigos e a gente tem que tratar todo mundo com respeito. Legal. Um abraço para o Alberto Cunha, coach aí com a gente. O Daniel Hernandes, do judô, grande campeão, Daniel Hernandes, gente boníssima, um grande atleta do Brasil. Santos, Denival Silva, Estúdio Fabi e tal. Vinícius, em qual equipe está hoje? O Marcão está perguntando. Você está sem clube agora, né, Vinícius? Estou sem clube. O último clube meu foi o Figueirense. Eu teria contrato até final de 2020, né? Poderia ter ficado quietinho no meu canto naquela época da greve, daquela confusão, mas em favor do clube e contra a empresa, eu me posicionei muito forte mesmo. Acho que foi o meu legado ali contra a empresa e acabei saindo. Volto a dizer, se eu tivesse politicamente ali no meu cantinho, estaria lá até hoje, mas eu acho que o meu legado no Figueirense era esse, evitar o segundo WO, enfrentar essa empresa, fazer com que houvesse uma pressão para que eles saíssem, e era isso. Você lembra para a gente um pouquinho essa fase, Vinícius? Porque eles não estavam pagando salários, os atletas se recusaram a entrar em campo, como é que foi? Na verdade, uma empresa, né, SA, assumiu o Figueirense por um contrato de 15 anos, já tinha 2 anos, os garotos da base há mais de 1 ano sem receber salários, perdendo muitos talentos, os fornecedores de alimentação, transporte, lavagem de roupa, 1 ano sem receber as coisas. A cada 3 meses pagava um pouquinho, sabe? Alguma coisa assim. O time também profissional sem fundo de garantia depositado, às vezes faltava comida, estava um ambiente muito ruim. E os jogadores, claro que através de alguém também da oposição, se posicionaram forte, né? Com relação a exigir seus direitos, principalmente a exigir os direitos das pessoas do clube, os funcionários que não recebiam, os atletas da base, posicionaram em torno do clube todo. E eu cheguei 3 dias antes disso tudo acontecer. Eu que já tive passagens vitoriosas pelo Figueirense, fiquei de mãos atadas, porque eu fui contratado pela empresa, né? E, em princípio, os jogadores e as pessoas duvidaram de que lado eu estava. E foram quase 30, 40 dias sem treinamento. E houve um WO, poderia correr o risco do segundo, eu acredito que eu tenho evitado. E a partir de um certo período que eu notei e vi que realmente eu tinha que me posicionar, e eu me posicionei, não foi a favor dos jogadores, e não foi a favor da empresa. Contra a empresa. Eu me posicionei a favor do clube, que é mais importante, que é o Figueirense. O clube é maior que todos eles. Sim. Né?
Então eu me posicionei, eu devo muito ao Figueirense, como diz, já fui jogador, já tive acesso, já fui campeão, tudo isso, então me posicionei a favor do clube, fiz coisas ali severas, incentivei sim algumas coisas fortes, liberei para a imprensa assistir treino um dia que não era liberado e liguei para todo mundo da imprensa, liberei sim para a torcida organizada aí assistir o treino, convenci os jogadores a voltar a treinar da greve para usar a imprensa, os torcedores e a força, né, para fazer a pressão nessa empresa e, claro, ocasionou com a minha demissão no final, mas eu acredito que a empresa depois 2 dias saiu e eu acho que isso foi o mais importante, né? Foi o legado que eu deixei nessa minha passagem para o Figueirense. Talvez nenhum treinador que estivesse no meu lugar faria isso, com certeza não faria. Não faria. Também acredito que. O Pedro Odoni entrou com a gente aí. Grande jogador Pedro Odoni, foi meu jogador na base do Atlético, depois rodou o mundo e um ser humano fantástico e agora está aí estreando na carreira de agente de futebol e vai ser uma das referências, tenho certeza. Ô, Vinícius, no teu currículo você tem passagens fora do Brasil. Me fala sobre essas passagens. Foi Portugal, Bolívia e também na Copa você foi para a África, né? Isso. E Emirados Árabes. A primeira passagem minha foi em Portugal, para mim foi muito importante. Foi justamente na época dessa metodologia, dessa nova onda da periodização tática no futebol. O que é a periodização tática? Eles defendem o jogar por jogar, aprender o jogo, jogando. Então, desde terça-feira até domingo, você recria o que você vai acontecer no jogo, seja com os atacantes, em todos os conceitos, em todas as partes do campo, né? Trabalhando um pouco menos de força, menos potência em academia. E eu mesclei isso. Eu já tinha um trabalho nesse do Ituano. Foram 30 dias no Ituano só com chuteira. Claro que a academia, a parte de força já fazíamos, mas 30 dias assim, os jogadores ainda estranhavam. E quando eu chego em Portugal, justamente num período desse. E eu fui pela Traffic, pela empresa que detinha o Estoril de Portugal. E era muito importante também que eu mostrasse qualidade, porque eu era um treinador brasileiro entrando em terras portuguesas, que não queria tomar o lugar de ninguém, mas eu queria agregar a eles. E para mim foi legal, porque eu fui convidado para dar, por exemplo, palestra na Faculdade de Motricidade Humana de Lisboa, que quem se formou lá foi o Mourinho. Escrevi artigo para eles, né? E participei de todas as reuniões e congressos dos clubes, da federação, da parte de arbitragem, sabe? Então, assim, foram 2 anos muito bons. Voltei já sendo convidado também para a CBF, através de um amigo meu, para dar aulas, né, no CBF Academy, há 10 anos atrás. Trouxe um material vasto de nada mais, nada menos também que Jorge Jesus. Então, desde 2012, os treinadores veem o 4-4-2 de Jorge Jesus, do Benfica, com aquelas linhas, infiltrações, atacar o espaço, pressão. Tudo isso, todo mundo já sabe, já dou palestra disso. As minhas equipes já jogam desse jeito. Não que eu copiei ele, né? Mas eu gosto do futebol assim, com 4 atacantes, gosto de futebol ofensivo. Tive muito sucesso, principalmente quando eu cheguei com o Duque, fui conquistando todos os meus objetivos aqui, né? O Brasil, os treinadores ainda, as pessoas ainda tinham dificuldade nisso, né? De enfrentar assim. Então foi muito importante para mim, para minha carreira, como pessoa e como profissional, 2 anos em Portugal. Fiz quase 70 e poucos jogos oficiais, né? Não é fácil. Depois, voltando ao Brasil, depois de um ano muito bom de Figueirense, ganhando tudo, acesso e título, eu recebi um convite para ir para o time do Emirados Árabes, bem pequeno. Fui, para mim foi muito importante. Hoje voltaria com outra cabeça. Fiquei 6 meses, retornei. Só para relembrar a Copa do Mundo, quando eu estava já lá de contrato assinado com o Estoril, o Parreira me fez o convite para ir para a Copa do Mundo. Outra coisa foi muito importante, porque passei 2 meses na Europa observando todas as seleções, analisando, preparando material e fui para a Copa do Mundo. Experiência fantástica ao lado do Parreira, anfitrião, seleção da África, anfitrião da Copa do Mundo, troço cultural sem precedente para mim, né? E o último agora, também uma coisa bem atípica, que foi a minha ida para a Bolívia, com Bolívia. Bolívia tem 12 milhões de habitantes,
Bolívar tem 7 milhões de torcedores, é o Flamengo de lá. O dono é um boliviano que mora em Miami, riquíssimo, né? Tá abrindo o Miami com Beckham, colocou agora 50 milhões dele de dólares para abrir. É dono de time na Espanha e time de beisebol no Japão, presidente de um conglomerado de bancos chineses. Mas ele é o quê? Ele é americano? O que ele é? Chinês? Ele é um boliviano que mora Boliviano. em Miami. A empresa dele é uma da quinta, eu acho, rede de telefonia que presta tipo um iPlace, vou falar o nome aqui, né, no mundo inteiro, nos Estados Unidos, e ele simplesmente recebeu um comunicado de um ex-auxiliar meu, que já foi campeão no Bolívar, perguntando qual é o maior treinador, a referência sua no Brasil? Ele falou, Vinícius. Ele me ligou, falou, você quer fazer uma entrevista em Miami? Eu vou entrevistar 2 treinadores espanhóis, 2 argentinos, e você. Para mim isso foi muito importante. Eu peguei o avião, em 2 dias, estava em Miami, fiz a reunião de 3 horas, mostrando tudo para eles, comando, como o meu time joga na fase defensiva, como eu treino isso para repercutir no campo, olha para você ver, como é o meu comando com os jogadores, como é o meu comando com a diretoria, relação com tudo. Foram 3 horas eu falando português, mostrei tudo em vídeo. As 2 referências de treinamento e jogos foram contra jogos que eu perdi pela Chapecoense, contra o Corinthians do Caribe, campeão brasileiro, e do Cruzeiro, com o Mano. E eu mostrei a Chapecoense como jogou. Olha para você ver o que é valorização. Eles falaram, mas seu time jogou isso tudo contra eles? Falei, sim, isso aqui. Tá bom. Saí dali, ele ligou para 25 pessoas no Brasil, todos meus ex-capitães, Marcos Assunção, Túlio de Mello, Rafael Lima, Davi, ligou para todos os diretores ou presidentes, e depois de 25 pessoas, um mês depois, ele me anunciou como treinador do Bolívar. E foi muito criterioso, né? Um sistema americano, né? Basicamente. Para mim foi bom, porque eu venci a concorrência com treinadores espanhóis. E a Libertadores foi muito boa para mim, porque pegamos uma chave de 2 campeões da Libertadores, Colo-Colo e América Atlético, né, da Colômbia, o Delfim, que é um time muito forte no Equador, e o Bolívar. Fizemos 8 pontos, só não enfrentamos o Corinthians na oitavas por causa de 2 gols, mas classificamos para a Sul-Americana, um time que jogou de igual para igual. E um dado importante, Maurício, que é bom que se fale, porque depois eu voltei do Bolívar e eu bati o pé muito na CBF Academy com os treinadores, é que o meu time, nessa edição de 2018, foi o time que, em um jogo, mais finalizou e cruzou em uma partida da Libertadores. Então, um time muito ofensivo, muito ofensivo. Claro, usava também altitude, mas sempre jogando para frente, com um time que não tem tanta tradição, um país que não tem tanta tradição como o Bolívar. Ali, eu realmente constatei que é importante você ter qualidade de trabalho. Sensacional. Currículo muito bom, invejável. Olha, agora aqui apareceu 2 minutos para encerrar. Quero que você deixe uma mensagem aí para esse pessoal que está em casa, para que esse pessoal que está meio aí deprê, pensando que a gente tem que viver, que tudo isso vai passar, né, Vinícius? É verdade. E que a gente utilize isso para fazer coisas do bem. Eu lancei agora, nessa pandemia, quarentena, uma ação social que chama Mantos Solidários. Nós já entregamos 2 toneladas de alimento. Amigos, jogadores estão doando camisas para mim. Estou fazendo o que muita gente está fazendo, né? Vou lançar esse curso online. O primeiro curso vai ser gratuito, né? São instruções básicas de futebol. É legal pra caramba, vai ser gratuito, todo mundo pode ver, e depois para frente a gente vai fazer cursos mais avançados, porque eu quero realmente dividir um pouco do meu conhecimento com todo mundo, a minha experiência. Quero agradecer também a todo mundo que participou, um abraço a todos. Se puder, divida aí, me siga também, quem segue o Maurício, me siga, e quem me segue, segue o Maurício, e siga firme, gente. Aproveitem para ganhar e não ficar pensando em coisas ruins nessa pandemia aí. Valeu! Legal, obrigado, Vinícius. Um abraço, Vinícius Eutrópio, muito sucesso, que você tenha muita saúde e já tá de clube aí, porque eu sei que é o que você gosta. Um abração, muito obrigado pela presença. Obrigado, Maurício. Um abraço pelo convite. Obrigado pelo convite. Valeu. Um abraço.